Tu és o nosso Deus, o nosso todo eu sou. Como Tu és bom, Senhor, como Tu és fiel, como Tu tem cuidado da vida de cada um de nós. Oh Deus, faltam palavras, Senhor, muitas vezes para a gente expressar tanta gratidão que temos no coração, por tudo aquilo que Tu tem feito na nossa vida. Pai, como Tu és bom, a Tua palavra não falha, a Tua palavra se cumpre todos os dias. Tu és o nosso Deus forte, a nossa torre, a nossa âncora que nos sustenta. Tu és o que nos alimenta. A Tua palavra é viva e eficaz, está sempre presente no nosso coração. E quando nós desfrutamos dela, nós vivemos uma vida diferente. Nós vivemos do melhor. A Tua palavra diz que se nós quisermos e ouvirmos, aproveitaríamos do melhor desta terra. Oh Deus, como é bom desfrutar da Tua presença. Eu Te amo, Senhor, eu Te adoro. Tu és exaltado, Tu és exaltado, Tu és exaltado, Senhor, Tu és exaltado. Mais um pouco, mais um pouco. Aleluia, Deus. Amém. Antes de você sentar, meu amado, pega a sua Bíblia, pega ela na mão, vamos fazer a nossa confissão de fé. Diga assim comigo. Já pegaram aí? Se não tem, tem o smart, tem o telefone aí, ó. Diga assim: esta é a minha Bíblia, palavra de Deus, infalível, imutável, permanente, inspirada, revelada, é a palavra de Deus. E nesta manhã, ela continuará a regar, a nascer, a florescer no bom solo do meu coração. E uma palavra vinda do trono de Deus pode mudar, está mudando a minha vida e a do meu ministério. Amém? Diz também: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu vivo tudo que a Bíblia diz que eu posso viver. Amém? Você crê nisso? Dá glória a Deus aí. Mas antes de você sentar, dá um aperto bem forte aí no seu irmão que está do seu lado. Diga: que bom que você está aqui. Louvor, vocês são uma bênção. Daqui a pouquinho vou chamar vocês de novo. Se vocês vier, claro que ficarei muito feliz. Amém? Gratidão, né? Tá? Sabe que agora, olhando daqui de cima assim, ó, a gente vê um fluir diferente, uma alegria no rosto dessas pessoas. Que maravilha, que bom poder estar aqui. Eu trago um abraço muito especial do meu pastor Flávio, da Igreja Verbo da Vida de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Uma igreja pequena, mas que estamos crescendo cada dia mais e mais. E olha, é um privilégio muito grande poder estar aqui, pastor Flávio, pastor Gleison, Marina, pastores, diretoria, líderes, liderados. Que privilégio. Obrigado pela confiança depositada aqui, de estarmos aqui, para trazer uma palavra que com certeza vai impactar o nosso coração. Amém? Estamos juntos? E junto nós vamos até não sei quanto, mas não até meio-dia, não é muito não. Amém? Sabe, um dia Deus enviou um anjo para a terra. Enviou um anjo para a terra, e quando que ele enviou o anjo para a terra, ele disse: anjo,
desce na terra, visita todas as pessoas, vê o que elas querem, o que elas precisam, faça todos os pedidos, e quando que você acabar, você volta. O anjo desceu à terra, passou algum tempo, recolheu todos os pedidos, e depois de ter recolhido todos os pedidos, colocou todos eles dentro de um cesto, e encaminhou até Deus. Quando que chegou no céu, entregou tudo para Deus. Senhor, todos estes cestos, todos esses pedidos são dos teus filhos que estão lá. Muitos deles estavam também em Leiria, ou melhor, aqui, no Verbo da Vida, né? Que não é nem Leiria, Maria Grande, né? E assim aconteceu. Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita graça, respondeu todos os pedidos. Porque Deus é fiel, porque Deus é justo. E Ele ouve a oração dos seus filhos. E Ele respondeu cada um dos seus pedidos. Passado um tempo, 6 meses depois, Deus disse para o anjo: anjo, desce na terra e vê seus filhos para ver meus filhos para ver como é que eles estão, e traga de lá o agradecimento deles. E o anjo desceu para a terra. 2 dias depois ele voltou com apenas um cesto dos agradecimentos do que Deus tinha feito. E é nessa manhã eu quero falar sobre isso. Nós temos sido gratos. Nós temos sido diante de tantas maravilhas que Deus tem feito na nossa vida. Nós temos sido gratos por tudo que Ele tem feito. Sabe, por você estar aqui nesta manhã já é um milagre de Deus. Por você estar aqui hoje, de saúde, sabe, já é uma bênção. Já é motivo de você se alegrar. Você acordar de manhã cedo e dizer, abrir teu olho, ver que você está ali. Deus te deu mais um dia. Olha que maravilha. E muitas vezes, nós não valorizamos os pequenos detalhes. Os pequenos detalhes, sabe? De repente, você, na parte espiritual, você, de repente, Deus te livrou da morte hoje cedo, vindo para cá. E para você tudo é normal. De repente, para mim, tudo é normal. Será que tudo é normal? E se eu fizesse uma pergunta para você nesta manhã? O que tem saído da sua boca? Tem saído palavra de bênção ou palavra de maldição? Tem saído agradecimento ou tem saído murmuração? O que tem saído da sua boca? A palavra de Deus diz em Gênesis, Deus falando, eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. Ele nos deu o livre-arbítrio, Deus nos deu o livre-arbítrio. Mas na sequência desse versículo ele diz assim, mas escolhe, pois, tu a bênção, para que vá bem você e toda a tua descendência. O livre-arbítrio Deus nos deu, mas está dentro de nós decidirmos aquilo que a gente quer. E você é grato? Você tem um coração grato? Abra comigo Salmos capítulo 103, versículo de 1 a 5. Amém? Vocês estão bem? Amém. Eu confesso que estou muito feliz. Olha, desejei muito estar aqui em Leiria, principalmente nesse período de formatura, que nem eu estava falando com o pastor Francisco, e disse para ele, pastor, a nossa vinda para Leiria, mais importante é a semana que vem. O que passar disso para nós já está bom demais. Ver os nossos filhos sendo formados, né, naquilo que todo um pai deseja, né? Ver o seu filho bem encaminhado. Então é uma bênção, né? E mais ainda a conferência, tenho certeza que vai ser um sucesso absoluto. Amém? Vocês encontraram?
Diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esquece de nenhum de seus benefícios. E não te esquece de nenhum de seus benefícios. A neurociência demonstra que a gratidão tem o poder de transformar o nosso cérebro e, com isso, influenciar fortemente nossas vidas. Diversas pesquisas científicas identificaram que quando sentimos gratidão, liberamos o neurotransmissor dopamina e ativamos o sistema de recompensa do cérebro. Isso gera uma sensação maior de bem-estar e prazer do corpo. Por isso, pessoas que sentem e expressam gratidão, sentem mais emoção. E demonstra mais energia e vitalidade. E pessoas que recebem esse sentimento de gratidão, se sentem reconhecidas, incentivadas a fazer o que quer que seja ainda melhor. Olha só, senso de gratidão dentro do coração. Amém? E o que é gratidão? Gratidão é uma emoção que envolve um sentimento de dívida emotiva em direção de outra pessoa, frequentemente acompanhado por um desejo de agradecê-lo ou responder com igualdade para um favor que fizeram por você. O ato de ser grato é uma das armas mais poderosas disponíveis para o crente. Ação de graça é literalmente uma força espiritual que carrega em si o poder de mudar a atmosfera, ambiente e circunstância manifestando o sobrenatural de Deus. Essa é a gratidão. É essa a gratidão que de repente Paulo nos ensina. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 11. Quero trazer uma palavra no nosso coração para que a gente possa cada dia ser mais grato, mais grato, mais grato. Gratidão é a chave que abre o coração, é a chave que desperta. E nós vamos entender biblicamente, em muitos versículos que nós vamos passar aqui, que Deus quer que nós sejamos gratos. Sabe, muitas vezes não é o que a gente quer, mas é assim aquilo que Deus quer. E Deus quer que nós sejamos gratos em todas as coisas. Você está comigo? Amém? Diz assim: digo isso, versículo 11, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Você sabe que quando Paulo escreveu a carta de Filipenses, ele não estava numa das melhores momentos da vida dele. Mas ele mesmo assim, ele diz assim, olha, eu sei qualquer situação comigo está tudo bem, comigo vai bem. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E o versículo 13 vem coroado de uma maneira sobrenatural, dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Sabe quando que essa força, ela vem dentro do teu coração? Quando que você está arraigado na palavra de Deus. Afinal de contas, semana que vem começa a conferência Raízes. E quando que essa raiz está arraigada no teu coração, que é da palavra de Deus, nada nem ninguém pode parar você. Amém? E Paulo sabia disso e ele disse, olha, não tem problema. Eu já apanhei, já fui chicotado, já passei fome, já fui mordido por uma cobra, dificuldades passei, açoite, mas fica tranquilo, eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus, e é esse Deus que me sustenta, é esse Deus que me dá força todos os dias, amém? E é nessa posição de gratidão que a força vem, e que as coisas vão acontecendo. Sabe, tem um versículo na Bíblia onde que Jesus fez algo assim, incrível. Abra comigo Mateus capítulo 15, versículo 36, ele fala de uma maneira tão clara, Posso ler? Eu tenho que andar porque o tempo não para, hein? Dá para travar aí, pastor? Diz assim, tomou os 7 pães
e os peixinhos, e alguns peixinhos, e dando graças. E o quê? Dando graças. Ele não fez nada, ele só pegou 7 pão e 2 peixinhos. O que você tem na sua mão hoje? Nesta manhã? O que você tem na tua mão nesta manhã? Sabe, era uma multidão muito grande. Olhando assim, sobrenatural, não dava. Não dava. Continuando o versículo lá no final. Ora, os que comeram era 4.000 homens, além de mulheres e crianças, com 7 peixes, com 7 pão e alguns peixinhos. E ele olhou para aquilo ali. Será que isso vai dar para alimentar todos? Será que essa água dá para alimentar todos os irmãos que estão na igreja hoje? Será que dá? Ele olhou para a água e disse: põe de novo, por favor. Não, volta lá para mim. Volta. Aí, tomou os 7 pão e os peixes e olhou para a multidão. E dando graças. Ele não olhou para a quantidade. Ele levantou a cabeça. E quando que ele levantou a cabeça, ele disse... A Bíblia não relata exatamente como Jesus orou. Ou melhor, relata da maneira que está na Bíblia, é claro. Mas eu entendo que de repente Jesus pode ter dito assim, diz: Pai, estes 7 pães e esses peixinhos que tem aqui é insignificante. Mas o teu milagre pode fazer com que tudo isso seja multiplicado e que todas as pessoas que estão aqui possam se alimentar. E eu volto a te perguntar para você, o que você tem na sua mão nesta manhã? O que você veio buscar nesta manhã aqui? Você veio buscar, de repente, um milagre? Sabe, de repente, no Brasil existe uma preocupação que diz, o boleto que vence amanhã, não sei se aqui tem boleto, né? Tem também? Mas tem conta. Qual é o tamanho da sua conta perto do Deus que é o dono do ouro e da prata? Sabe, muitas vezes nós simplesmente deixamos de agradecer e passamos a murmurar. E sabe quando que nós murmuramos? Acontece exatamente o que aconteceu com o povo que saiu do Egito. Ninguém entrou na terra prometida. Aí eu volto a fazer de novo a mesma pergunta. O que tem saído da tua boca? Palavra de gratidão? Murmuração? A semente que é lançada no solo, para ela crescer, para ela germinar, ela precisa morrer. E toda vez que você abre a boca, são sementes que saem da sua boca, que é lançada. Jesus disse, a semente é a palavra. Palavra de bênção, palavra de maldição. É a palavra. Em outro relato, Mateus 4,19, a Bíblia fala praticamente a mesma coisa, mas ele diz em Mateus 4,19, a Bíblia diz que Jesus pegou os pães e peixe e ergueu os olhos para o céu. Em outras palavras diz, de onde vem o teu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Sabe, às vezes você está no fundo do poço, você não tem mais saída. Aí quando você está no fundo do poço, que você se entrega, aí você olha para cima, você tem um pai. Você tem um pai, mas sabe, você só vai para o fundo do poço se você quer. Você só desce se você quer.
Porque quando você desce, a escalada sempre é mais difícil. Se eu estou aqui e eu querer descer, é fácil. Mas para mim subir é mais difícil. Amém, meus amados? Sabe, eu lembro de uma passagem na Bíblia, de uma mulher, que ela estava num tanque. Ela foi buscar água num poço, melhor dizendo. E quando que ela foi buscar água naquele determinado local, encontrou Jesus. E começou a falar com Jesus. E Jesus explicou para ela que todo aquele que buscaria água em Jesus nunca mais teria sede. E a mulher disse: vejo que és um profeta. E a mulher ainda disse para ele, comentou para Jesus, né? Tantas coisas. Mas Jesus respondeu para ela uma coisa. Olha só, João 4:23. Diz: mas vem a hora, e já chegou. Diga comigo, e já chegou. Já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É esse a nossa estada aqui na terra, é adorar a Deus, é nós estarmos, um dia todos nós estaremos lá com Ele, e quando nós estaremos lá com Ele, nós vamos fazer o quê? Passar o tempo inteiro adorando, 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 adorando. E diz mais: porque são esses que o Pai procura para ser seus adoradores. Deus está procurando um coração grato. Deus está procurando um coração alegre, um coração formoso. Amém? Diga comigo, a gratidão tem a ver com a percepção dos benefícios. Salmo 103:2 diz assim: bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esquece de nenhum de seus benefícios. Sabe, muitas vezes nós temos tanta coisa e a gente acaba não falando. Nós recebemos tanta coisa que de repente é tão insignificante e que a gente acaba não testemunhando, não falando para as pessoas que estão próximo. Mas o salmista, ele sabia disso. E ele diz: bendiga a minha alma ao Senhor e não te esquece de nenhum de seus benefícios. Ele tinha um coração grato. Como eu falei logo no começo, quantas coisas nós fomos livrados até aqui, nesta manhã. Quantas coisas nós temos para agradecer a Deus. A ingratidão, ela vem do esquecimento daquilo que Deus fez por você, ou daquilo que uma pessoa que está no seu lado fez para você. Isso é ingratidão. E o que é gratidão? Vem da percepção dos benefícios, daquilo que Deus fez, você tem um coração grato. Amém? Diga comigo, a gratidão não retorna na mesma proporção do bem que é feito. Às vezes você fica esperando das pessoas que estão próximas a você. Eu vou fazer isso para o pastor Gleice porque eu tenho segunda intenção com ele. Eu vou fazer isso com o menino do louvor. Eu não sei tocar violão, mas eu confesso que eu queria muito aprender e nunca aprendi. Eu vou chegar próximo do cara do violão ali porque eu quero que ele me ensine a tocar violão. Mas sabe o que a Bíblia diz? E se eu chegar perto do pastor Gleison e ele não fazer aquilo que eu quero, eu já vou ficar beiçudinho, já vou ficar mal-humorado. Se o cara do violão não ter paciência para me ensinar, eu vou dizer para o cara do violão: cara, tu é ruim mesmo, hein? Não é assim que a gente carnalmente age? Não é assim? Mas sabe o que diz a palavra de Deus em Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24? Diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo
É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Faça coisa pelas pessoas, agradece as pessoas, beneficie as pessoas, não esperando nada em troca. Porque aquele que vê todas as coisas já viu. Ele conhece o teu coração. Amém? Diga comigo, a gratidão traz uma bênção ainda maior do que o bem recebido. A palavra de Deus diz em Lucas que havia 10 leprosos. E esses 10 leprosos, quando viram Jesus, eles foram e começaram a gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de nós. Jesus não foi perto deles, mas ele fez um comando de palavra e disse: ei, vamos e se apresenta para o fulano de tal. E os 10 seguiram. No meio do caminho, quando que eles se viram que estavam curados, um tomou uma atitude. Cara, eu estou curado. O cara mandou uma palavra para mim e eu fui curado. Uau, que legal, não posso ficar de fora. O que aconteceu com ele? Versículo 15, um deles, vendo que estava são, curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Jesus, filho de Davi, a tua palavra me curou. Eu estou curado, eu estou salvo. E foi ao encontro de Jesus. Ele foi ao encontro de Jesus. E quando que ele foi ao encontro de Jesus, ele caiu aos pés de Jesus. Não vou me cair aos pés de Jesus, porque depois para levantar, a terceira idade não é fácil, não. Ele caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra e deu graças. E ele era samaritano. Aí Jesus disse para ele: levanta e vá. O que ele queria? Que ele fosse curado da lepra, né? Os 10 foram curados. Os 9 foram curados. Mas teve um que voltou. E quando que ele voltou, coloca para mim na tela aí o 19. Olha só, é a gratidão, o poder da gratidão que traz recompensa. Lucas 17, 19. Amém? Olha aí, ó. E disse: levanta-te, a tua fé te salvou. Quando você gera gratidão, a gratidão ela recompensa você. Os outros 9 foram curados, mas esse voltou perdoado dos seus pecados, sarado, liberto. Amém, amados? O propósito desse leproso era a cura. Mas quando ele passou pelo caminho, ele passou pelo caminho da Rua da Gratidão. E quando que ele passou pelo caminho da Rua da Gratidão, ele foi ricamente compensado. Amém? Diga comigo, a gratidão ou a ingratidão determinará a forma como seremos reconhecidos no futuro. Uau! Vamos de novo? A gratidão ou a ingratidão determinará a forma como seremos reconhecidos no futuro. Que maravilha! E vem acompanhado de um versículo. Tiago capítulo 4, versículo 6, parte B. Olha só.
diz: antes ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos. Você tem andado com aquelas pessoas que andam com o nariz empinado para cima, que sabem tudo, que são as pessoas certas, que muitas vezes só falta botar umas asinhas para ser anjo, mas que no fundo, será que tem? Muitas vezes nós andamos com determinadas pessoas, e essas determinadas pessoas, elas, no andar com elas, você não consegue ficar 5 minutos junto delas. Porque elas são tão arrogantes. Em outras palavras, são tão desprezíveis que você não aguenta o papo que elas falam. Agora, quando que você fala com uma pessoa, vamos dizer, não vamos falar, digamos assim, vamos falar em coisas normais. Um médico e um paciente. Mas quando que os dois estão no mesmo nível, não é a classe que vai distinguir um do outro. Pelo contrário, é o coração das pessoas que vão estar alinhadas uma com as outras. E quando que você encontra coração de pessoas que não estão alinhados, você não consegue ficar perto dessas pessoas. É ruim, faz mal. Se tem pessoas que passam o tempo inteiro murmurando, que dizem assim: oh meu Deus, o que eu vou fazer? Amanhã eu tenho isso, amanhã eu tenho aquilo. Você não aguenta ficar perto. Pelo menos eu. Olha, amém. Pelo menos já somos em 3, né, Marina? Pastor, somos em 3 já. Sabe, você não aguenta ficar perto de pessoas que passam o tempo inteiro resmungando. Agora, se você chega perto de uma pessoa, e a pessoa começa a falar contigo, tranquilo. Não precisa botar gasolina em você para fazer você pegar fogo, não. É só ficar pertinho do teu lado ali e dizer assim, ei, está tudo bem, olha, amanhã é isso, hoje está isso, sabe? Você começa a conversar, dialogar. Cara, você fica meia hora, 1 hora, 2 horas, você passa o tempo. E tudo vai bem. Porque existe uma diferença de humildade. E sabe, se você parar para pensar comigo agora, você vai ver que essas pessoas que não são gratas, você não consegue ficar perto delas. Essas pessoas que se acham, você não consegue ficar perto delas. Sabe por que elas se acham? Porque elas não são gratas. Porque elas podem na força do braço. Tudo para elas é força do braço. É o dinheiro. Se o dinheiro não compra, eu dou um jeito para fazer comprar. No Brasil existe muito político. E daí tem o tal de QI. Muitos de vocês são brasileiros, né? Quer dizer, a grande maioria. Tem o QI. Sabe o que é o QI? Quem indica. E aquele que indica lá é facilitado para todos os lados. Eu convivo com muitos políticos. E na política tem uma outra coisa que diz assim também: para os amigos a lei, para os inimigos os rigores da lei. É assim que funciona. Mas sabe, quando você está alinhado, quando você tem um coração humilde, você prefere ficar com pessoas que estão do teu lado sempre. Que estão no mesmo padrão que você. Não é a classe social, não é a classe social, não é a sua formação, mas aquela pessoa que está alinhada contigo. Amém? Vocês estão aprendendo? Olha que bênção. Vamos em frente. Está indo bem, tudo vai bem. Sabe, o poder da gratidão consegue colocar Deus em movimento. O poder da gratidão consegue colocar Deus em movimento. E a Bíblia prova isso. Quer ver comigo? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e 15. Amém? Posso ler?
E se, eu coloquei o entre parênteses aqui, lembrar de mim. E se, é Deus que está falando. Então é Deus que está dizendo. E se você lembrar de Deus, amém? Bem claro? Diz assim: o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Olha o 15, que maravilha. Agora estarão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração que se fizer na igreja Verbo da Vida de Leiria. Aleluia! Mas pode ser na sua casa, pode ser no seu trabalho, pode ser na rua. Amém? Olha só. E eu faço uma pergunta. Sabe que eu gosto de ministrar fazendo perguntas, senão o cara fica meio assim, pega no sono, né? Ainda bem que é de manhã. Fosse de noite, muito já estava pegando. Não, brincadeira. E quantos estão dispostos nessa manhã a despertar o movimento de Deus na vida? Vamos caminhar mais um pouco? Amém? Sabe, a gratidão ela é tão importante. Por que a gratidão ela é tão importante? Às vezes, você deixa de falar para a pessoa que está do seu lado, para falar para o seu ente querido, o quanto ela é importante. Não é mesmo? Às vezes você deixa de visitar um amigo que mora em Coimbra, porque tem pedágio, tem combustível, tem distância. Aí o cara lá, qual a cidade mais longe aqui de Portugal? Aí o cara que mora lá em Chaves, aí esse amigo se mudou, esse amigo de infância seu, se mudou e foi lá para Chaves. Aí houve um incidente com ele, ele morreu. Aí você pega o seu carro daqui desesperado para ir lá. Fazer o quê? Visitar ele morto. O que você fez por ele enquanto ele estava vivo? Muitas vezes, muitas pessoas, elas esquecem de elogiar, parabenizar as pessoas que estão vivas. Eu não sei aqui, mas no Brasil eles têm um hábito muito, a meu ver, muito idiota, que eles homenageiam em ruas, avenidas, tudo de morto. E fizeram o que para essas pessoas quando estavam vivas? Sabe? Fizeram o que por elas? Se a gente pensar, o que nós fizemos pelas pessoas que estão próximas a nós? Amém? E tu sabe que a gratidão, diga comigo, tem o poder de alegrar o coração do Pai. Uau! 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Sabe, não é no carro que você ganhou, não é na casa que você ganhou, é naquele centavo que você encontrou, é naquele centavo que você ganhou. Em tudo dai graças. Ah, eu tropecei, bati o pé, quebrei meu pé. Em tudo dai graças. Às vezes a gente acaba não entendendo qual é o propósito de Deus que Deus tem para nós. Mas quando que acontece, por exemplo, eu fiquei 5 dias na UTI. Mas eu achava que eu era o cara. Eu estava vivendo um momento auge da minha vida. Eu tinha chegado de um outro estado, com uma proposta milionária para mim trabalhar lá naquele estado. Eu estava vindo para a minha cidade. E quando que eu estava voltando para Lucas do Rio Verde, acabei ficando 5 dias na UTI. Eu cheguei, foi no dia 26 de agosto,
No dia 28 fui para o UTI, e no dia 13 de setembro eu e a Solange iríamos para os Estados Unidos para visitar Ikira. Aí nós voltávamos dia 26 de setembro, se eu não estou enganado, e no dia 2 de outubro eu estava voltando para Roraima, para Boa Vista, Roraima, para desenvolver mais um trabalho e acertar a contratação. E eu estava vivendo aquele momento, mas a Bíblia diz, aquele que se acha, ou melhor, aquele que pensa que está bem, cuidado para que não caia. E eu achava que eu estava. E eu estava 5 dias na UTI. E quando que eu fiquei 3 dias na UTI, do terceiro dia em diante já estava melhor. Mas ali Deus falou muito comigo. Sabe, Deus falou grandemente comigo. Resumo, não sei nem por que falei, mas em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus, né? Voltando para cá, a palavra de Deus diz, eu me emocionei aqui, entendeu? Desculpa aí, tá tudo bem. A palavra de Deus fala em Atos, no momento que nós estávamos falando nas dificuldades que muitas vezes a gente passa. Paulo e Silas estavam fazendo tudo o que era certo. Eles estavam ministrando, eles estavam curando, eles estavam libertando. Eles estavam fazendo tudo que era certo. Aí no meio do caminho, apareceu o capeta na vida deles. Apareceu um camarada lá que diz assim, esses caras aí estão acabando com o meu tutu, com o meu dinheiro. Eles vão ter que dar um jeito nesses caras aí, não pode deixar esse cara não. E os caras pegaram Paulo e Silas, fazendo tudo que era certo. Açoitaram. E os açoites daquela época, dá para a gente entender que não era fraquinho, não. Jogaram eles na prisão. E o pior de tudo ainda, amarraram os pés dos caras. Então, quer dizer, o cara não poderia, entre aspas, tinha que ficar ali, estátua. A Bíblia diz, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Às vezes, diante da diversidade, da dificuldade que tem, nós precisamos colocar o nosso coração em ação. Nós precisamos colocar a nossa fé a operar. E quando que a gente começa a se alegrar com aquilo que tem, sabendo que nós temos um Pai. Você tem um Pai que cuida de você, um Pai que livra você, que faz todas as coisas por você. Eles começaram a orar e cantar. E você já sabe o fim do que aconteceu. Amém? Vamos para mais um pouco? Diga comigo, a gratidão tem o poder de mudar a circunstância. Provérbios capítulo 3, versículo 6 diz assim, reconhece em todos os teus caminhos. Quando você reconhece Deus em todos os teus caminhos, a palavra de Deus diz, Ele endireitará as tuas veredas. Amém? A gratidão, diga comigo, a gratidão tem o poder de trazer alegria. Olha que legal. Meu Deus. Salmo 126, 1, diz assim, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos com os que sonham. Então, a nossa boca se encheu de alegria, e a nossa língua de choro, de cântico, de júbilo. E então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor. A gratidão tem o de trazer vida. Amém? Diga comigo, a gratidão tem o poder
de trazer vida. Onde existe morte. Uau, que legal, hein? Eu tenho que encerrar. João, capítulo 11, versículo 41, diz assim: tiraram, pois... Dá para colocar na tela? Tiraram, pois... Conta a história do Lázaro. Tiraram então a pedra. E Jesus fez o quê? Por que não levantou os olhos para a terra? Ele levantou para onde? Para o céu. O que está no céu? Nosso Pai. Você tem pai? Amém. Disse: volta. Pai, graças te dou, porque me ouviste. Mas espera aí. Pode voltar mais um? Mais um. Olha o que Jesus falou. Volta um pouquinho mais, vamos lá rapidinho. Então Jesus, tirai a pedra. Olha só, tirai a pedra. Siga comigo, meu amado. Ou minha amada que está lá, vamos lá. Então Jesus ordenou, tirai a pedra. 40. Respondeu, não te disse, creres verás a glória de Deus? 41. Tiraram a pedra, Jesus levantou os olhos para o céu e disse: por o quê? Por que Jesus só disse assim: Pai, graças te dou, porque me ouvistes? Quem falou que Jesus falou? A Bíblia diz que Jesus falou? Jesus não falou. Olha aí, ó. E disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Vamos para o 42? Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas mesmo assim falei por causa da multidão presente, para que creio que tu me enviastes. 43. E tendo dito, clamou em alta voz. Às vezes falta atitude da nossa parte. Qual é a atitude muitas vezes que falta da nossa parte? Abrir a boca e chamar à existência aquilo que não existe. Jesus demonstrou bem claro aí, ele disse assim: graças eu te dou, porque me ouvistes. Mas ele não tinha falado. Deus está sempre pronto para ouvir as nossas orações. Deus está sempre pronto para ouvir aquilo que você vai falar. Aliás, Ele já sabe até o que vai sair da sua boca. Salmo 149 diz isso. Amém? Primeiro Jesus agradeceu. E depois, Ele chamou a existência. Pergunta: o que você tem na sua mão? Uau! É um copinho, uma garrafinha de água, que vai ser multiplicada e que todos nesta manhã vão poder tomar. O que está na sua mão é o suficiente para Deus operar o milagre. Amém? Louvor, sobe louvor. Uau! Que maravilha! Sabe, Jesus primeiro agradeceu. Eu creio que Ele deu ações de graça para nos ensinar que ações de graças dão sabor a uma vida morta. Sabe? Ações de graça dão sabor a uma vida morta. Sabe, fiz algumas perguntas aqui para mim. Por que Deus se interessa tanto pela nossa gratidão? Porque ações de graça mudam a nossa atitude diante da vida. Ações de graça produzem contentamento.
E a vontade de Deus é que tenhamos um coração grato e que produza contentamento.